do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? O meu nome é Raquel, eu sou professora de Biologia aqui do Sou Mais Edu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteínas. Se você não sabe, substâncias orgânicas cai bastante no Enem. Então essa dica aqui, essa aula é para você, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui no YouTube, por favor, se inscreva para você receber notificações não só da minha aula, mas também nas outras matérias que caem no Enem, matemática, português, redação, né, história, geografia, enfim, química, física, né, tava quase esquecendo, imagina, Highlander, por favor, não esqueci, falei, química e física, né? Nosso grande professor Highlander aí. Então, por favor, se inscreva para você ir recebendo essas dicas, tá bom? Para você, aqui também embaixo na descrição também tem o link do site, se você quiser ir lá e conhecer o nosso site, será muito bem-vindo. Então vamos na aula aí, falando um pouquinho sobre proteínas. Só para a gente relembrar um pouquinho, o que vai compor os seres vivos, né, as estruturas um pouco semelhantes em todos os seres vivos. Né, vai ter sempre substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas compondo o corpo dos seres vivos, formando as células, né, formando aqueles organismos que formam tecido, os tecidos, formando os órgãos, enfim, vai ter sempre uma composição muito semelhante. Então, de substâncias inorgânicas, nós temos a água e os sais minerais, né? Sódio, iodo, ferro, né? Você sabe, ferro compõe a hemoglobina, né? Nas hemácias, né? Substâncias inorgânicas, substâncias pequenas, simples, e tem as substâncias compostas, né? Orgânicas, substâncias maiores, e aí eu vou ter muitos átomos formando, vou ter principalmente o átomo carbono. O carbono é imprescindível para a formação aí da vida, né? Vai compor a parte orgânica dos seres vivos. E das substâncias orgânicas, que são extremamente importantes para nós, existem os carboidratos, existem os lipídios, né? Carboidrato, gordura, tudo sinônimo. Carboidrato, açúcares, hidratos de carbonos, isso tudo é sinônimo, tudo vai formar tudo é carboidrato. Nos lipídios, lipídio, gordura, sinônimo também. Né? Lipídios, as proteínas, os nucleotídeos, né, que vai formar o ácido nucleico, nós temos aí os ácidos nucleicos, as proteínas são formadas de aminoácidos, a gente já vai falar sobre isso, né? Essa aula é sobre proteína. E nós temos também as vitaminas, que são formadas aí compostos orgânicos também, tá? Então, isso tudo aqui, ó, carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico e vitamina, isso vai também compor a parte orgânica dos seres vivos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as proteínas, um grupo muito importante. Então, olha só, os seres vivos, em média, são 75% formado por água. Desses 75% formado por água, né, vai sobrar o quê? 25% que a gente chama de peso seco. Né? Vai ser estrutura, vai ser uma substância, não vai ser água, 25%. Dos 25%, 15% é proteína. Né? Por exemplo, nós aqui somos formados aí 75% água, né? Digamos mais ou menos aqui, isso tudo aqui é só de água, o resto, 25%, aí 15% é proteína e o resto vai ser formado, vai ser dividido, os outros 10% vai ser dividido carboidrato, lipídio, vitamina, ácido nucleico, vai ser dividido aí. Os sais minerais também vai estar dentro desses outros 10%. Então, nosso corpo tem muita proteína e elas têm inúmeras funções no nosso corpo. Mas o que é proteína? São macromoléculas, porque são grandes, né? Elas têm um peso molecular considerável, são grandes, são moléculas grandes formadas aí por aminoácidos, são macromoléculas biológicas formadas por aminoácidos, né? E um aminoácido está ligado a outro por ligações peptídicas. Então, eu tenho como se fossem tijolinhos e que eu vou juntando um no outro. Cada vez que eu vou juntando esse tijolinho, eu vou formando uma ligação química, chamada aí de ligação peptídica, ok? Então, olha só, os aminoácidos coladinhos um no outro, eles vão se enrolando, formando aí as proteínas,
E existe uma diversidade de proteínas aí no nosso corpo, né? Formando aí função de transporte, tá aí o colágeno presente aí na nossa pele, né? Nessa estrutura lisinha na nossa pele. Os anticorpos também são proteínas, o alimento, né? Nós nos alimentamos de proteína, enfim, tem inúmeras funções aí. Quais são os principais papéis biológicos, então, das proteínas? Nós temos o papel estrutural, vai formar estruturas no nosso corpo, né? O papel é de construir alguma coisa no nosso corpo. Um exemplo é o colágeno, presente aí no tecido conjuntivo, né? Presente na nossa pele, principalmente. Em vários tecidos conjuntivos eu tenho muito colágeno que ajuda a construir, né, os tecidos. A queratina, né, presente na nossa pele, aqui na palma da mão é mais áspero porque tem mais deposição de queratina, né, a gente consegue sentir mais. As nossas unhas são formadas de queratina, o cabelo, queratina, né, toda essa função é estrutural. A função de transporte vai transportar alguma coisa, como, por exemplo, a hemoglobina presente na hemácia transporta oxigênio, a mioglobina nos músculos esqueléticos vai estar presente também para transportar oxigênio, né? Dentro das membranas plasmáticas celulares, vou ter proteínas também responsáveis por fazer transporte, né, de substâncias. Para o movimento, né, vai ter essas proteínas aqui são especiais porque elas conseguem dar um movimento, elas têm a função de contração. Então, actina e miosina são proteínas responsáveis pelo movimento, né? Vai ter muita actina e miosina dentro das fibras musculares, por isso que você caminha, fala, né, come. Alimento, albumina, caseína, isso tudo para o nosso alimento, nosso corpo utiliza isso aí, vai quebrando para fazer outras substâncias, outras proteínas, né? Defesa, sistema imune, formando aí anticorpos, coordenação, né? Nosso corpo é coordenado por dois sistemas importantíssimos, que é o sistema nervoso e o sistema e os hormônios, né? O sistema endócrino. São os dois sistemas que coordenam todas as nossas funções, nervoso e endócrino. Os dois dependem um do outro. Os dois, eles são uma dupla que trabalham muito bem juntos. Um depende do outro para trabalhar. Não é aquela dupla que briga, não. Né? Às vezes, quando você está de estresse, aí você pode até brigar um pouquinho. Mas não é normal que eles briguem. Então, é uma dupla que trabalha em conjunto para coordenar as nossas funções, né? Fome, sono, enfim, inúmeras funções do seu corpo, ovulação, inúmeras funções, tá bom? Então, aí nós temos alguns hormônios que eles têm uma natureza proteica, né? A maioria dos hormônios tem uma natureza proteica, formada aí por alguns conjuntinhos de aminoácidos, né? Alguns são um pouquinho maiores, alguns têm só alguns aminoácidos, mas enfim, eles têm uma natureza proteica. Tem também alguns hormônios que têm uma natureza lipídica, os esteroides, né? Progesterona, estrógeno, testosterona, né? Muito usada essa forma sintética aí como anabolizantes, né? Então, nós temos aí alguns hormônios que são esteroides que têm uma natureza lipídica, mas a grande maioria tem uma natureza proteica, ok? E catalisadores, né? Aumentam aí as nossas reações químicas, aumenta aí, né, as nossas atividades de reações químicas, que são as enzimas. Né? A gente vai falar depois um pouquinho só das enzimas, que é um grupinho muito especial dessas proteínas aí, tá? Então, as enzimas, elas ajudam as reações químicas, para que elas aconteçam dentro do nosso corpo, ok? São catalisadores. E aqui a estrutura do aminoácido, que é a unidade fundamental, né, da proteína aí, é formado por um carbono alfa. Aqui nós temos aqui, ó, o carbono alfa e esse carbono alfa, né, todo mundo vai estar ligado no radical e ligado a esse carbono alfa vai ter vai ter um grupo amina e um grupo carboxila. Todo aminoácido vai ter essa configuração. Vai ter sempre um carbono alfa,
um radical, que é o que dá identidade para o aminoácido. O radical vai ser diferente. Cada um vai ter um radical diferente, que é aí que vai dar um nome para esse aminoácido, né? A função para esse aminoácido. E vai ter o grupo amina e um grupo carboxila. E eles sempre vão se juntar nesse sentido, né? Carboxila e amina. Sempre vai ser nesse sentido aí que vai se juntar. E eles vão acabar liberando hidrogênio e oxigênio. Imagina que você lembra um pouquinho de química. Para uma fórmula, para uma substância ficar estável, ela deve estar toda balanceada. E o aminoácido sozinho, ele está todo balanceado. Para ele fazer a ligação química, a ligação peptídica, ele precisa liberar um pouquinho de espaço. Imagina comigo, né? Vai liberando um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, liberando esses átomos para que haja espaço para ele conseguir fazer essa ligação. Vai ter uma reação que vai ligar um aminoácido no outro. Consequência, não vai liberar átomos de hidrogênio e oxigênio? Consequência, esses átomos vão juntar e formar água. Então, toda vez que eu estou construindo uma proteína, né, formando ligações peptídicas, juntando um aminoácido no outro, eu estou formando água. E toda vez que eu preciso quebrar uma proteína para separar os seus aminoácidos, né, nosso corpo faz isso. Na digestão, nosso sistema digestivo faz isso. Pega a proteína e vai quebrando elas. Então, para eu separar um aminoácido do outro, eu preciso de moléculas de água para quebrar essas moléculas de água, para voltar hidrogênio e oxigênio para estabilizar esse aminoácido, tá bom? Então, aqui a água participa desse processo, dessas reações químicas, ok? E aí, esse processo aí que vai formando, né, essa reação aí, também chamada de síntese por desidratação. Os aminoácidos, seres vivos, são compostos aí com cerca de 20 aminoácidos. Né? Para nós seres humanos, a gente fala que existem os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais desses 20, né, alguns são essenciais, os essenciais a gente precisa nos alimentar para ter. Nosso corpo não consegue produzir os aminoácidos essenciais. Então, a gente precisa alimentar, né? Um alimento de origem animal, origem vegetal. A gente precisa ir nos alimentando para ter esses aminoácidos, porque é importante para construir as estruturas do nosso corpo. E os não essenciais, nosso corpo consegue produzir, né? A partir de uma matéria-prima lá, nosso corpo vai produzindo esses aminoácidos. E aí, na hora que está construindo a proteína, eu tenho as estruturas, né? Então, o cordãozinho linear, né, que vai ter, então, um cordãozinho linear dessa proteína, eu vou chamar de estrutura primária. À medida que esse cordãozinho vai se embolando, imagina que eu tenho proteínas que têm 200 aminoácidos, né, 300 aminoácidos, é muito aminoácido. Então, não dá para ficar uma linha, não vai ter função. Então, vai enrolando, tem um processo, né? Existem estruturas, existem proteínas que auxiliam a enrolar essa que está sendo formada. Então, a primeira estrutura primária, ela é linear. É o cordãozinho de aminoácidos. À medida que ele vai se enrolando nele mesmo, fica com uma estrutura muito semelhante, né? Aquele espiral do caderno. Sabe que caderno de espiral, né, fica muito semelhante àquele espiral, é a estrutura secundária. E vai diminuir um pouquinho o tamanho? Vai, mas a proteína, ela ainda não vai ter a função. Ela precisa de ter uma estrutura para ela ter função. Então, a partir dessa estrutura secundária, há um enovelamento, né? O que é novelo de lã? Né? Pega a linha, embola a linha, depois vai enovelando. Então, enrola essa estrutura secundária, vira uma bolinha. Aqui, algumas proteínas já começam a ter função. E essa estrutura terciária, ela pode se juntar, formar um complexo proteico, como, por exemplo, aqui, ó, essa estrutura quaternária tem várias estruturas terciárias, tá bom? Então, a proteína, ela vai ter 4 formas estruturais: primária, secundária, terciária e quaternária. Para a proteína ter função, ela precisa ter essa estrutura.
né? Essa estrutura é importante para que a proteína tenha função. E aí eu vou formar as diversas proteínas do nosso corpo. Nós temos aí proteínas fibrosas, né? A queratina é um exemplo de proteína fibrosa, parecido aqui, é um exemplo de proteína que se enrola até a estrutura terciária e ainda tem função, né? Aí nós temos aqui, ó, as proteínas globulares, como a hemoglobina, que é formada aí de várias estruturas, né, terciárias, formando então uma estrutura quaternária, né? É globulosa, parece uma bolinha, né? A hemoglobina só tem função quando ela chega nessa estrutura. Tá vendo? São quatro pedacinhos de estruturas terciárias que se juntam para formar a hemoglobina. E aqui a mioglobina, que está lá nos músculos, fica lá guardando oxigênio dentro do músculo. E aí ela tem só uma estrutura que é terciária, né? A hemoglobina tem uma estrutura quaternária, a mioglobina uma estrutura terciária, tá bom? Então é um pouquinho aí sobre proteínas, né? Tem também as funções das enzimas, que outro dia, outra aula, a gente comenta um pouquinho sobre. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!